A generosidade é um serviço que gera vida para quem faz, para quem recebe e para quem assiste. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ti. Eu sou a Rafa. E aqui está o Arthur. Sejam bem-vindos a mais um devocional aqui, Ti Rafa Family, canal da nossa família para abençoar sua família. Estamos refletindo nesse livro divinamente, nos ensina a ter a mente de Cristo, a ser saudável emocionalmente, a ter aí a maturidade espiritual que a Bíblia tanto nos ensina. Se você chegou agora, se inscreve. E se você já é de casa, deixa o like para esse vídeo chegar em mais pessoas. Nós estamos falando bastante, gente, sobre os hábitos que nos fazem realmente ter ali a mentalidade de Cristo, né? Os hábitos de Jesus, que são os hábitos externos, internos e eternos. E essa semana nós estamos falando dos eternos. Então a gente já falou de leitura na palavra, né? Meditação das Escrituras, sobremesa, comunhão, discipulado. E hoje nós vamos para o terceiro ponto, que é o serviço generoso, tá? Amanhã nós vamos finalizar com o jejum. E depois nós vamos falar sobre a importância da oração. Então, se eu fosse você, não perdia. Bora lá, Rafa? Vamos lá. Se Deus falar contigo, comenta aí. Isso aí. Então, hoje é... Vamos só relembrar aqui o que são hábitos eternos. Que cremos que somos seres espirituais, sendo assim, nosso espírito clama pela habitação do espírito, por meio de hábitos. Jesus esvaziou-se de sua glória ao encarnar, mas seus hábitos o encheram do Espírito Santo, para o cumprimento de sua missão na Terra. Penso que um combo de hábitos espirituais que fez parte da vida de Jesus e que guardaram seu coração pode ser vistos nos seus 5 hábitos centrais. Então hoje, né, vamos ver o serviço generoso. A generosidade e o serviço desinteressado, marcas registradas no ministério de Jesus, são fortes produtoras de ocitocina, o conhecido hormônio do amor e do apego. É este hormônio... Nossa, deu uma caída da luz, gente. Aqui. É este hormônio que é liberado pela mãe que amamenta seu bebê e pelo útero que está prestes a dar à luz. A generosidade é um serviço que gera vida para quem faz, para quem recebe e para quem assiste. Tem uma história, não lembro agora certinho o nome da... Você segura ele? Seguro. Tem uma história que fala sobre... É tipo assim, quando a gente vai contar uma história, a gente dá bastante ênfase nos detalhes. Por exemplo, vou contar aqui uma breve história. Tinha um amigo que ele estava andando de moto, aí ele decidiu empinar. E aí ele estava sem camiseta. Aí nesse momento você já ficou assim, né? Imaginando ele caindo. Então isso que foi sentido aí mesmo que você não viu esse meu amigo, e essa história nem é verdade, tô contando algo aleatório, né? E aí escorregou e ele caiu de costa. Então aí você já fez isso. Esse sentimento que você sentiu, eu esqueci o nome desse tipo de... Não é um hormônio, é um tipo de neurotransmissor que ativa no nosso cérebro, que a gente sente como se fosse uma empatia. A generosidade também, ela gera esse sentimento empático. Ou seja, quando a gente oferta, quando a gente semeia, quando a gente ajuda pessoas, a alegria da pessoa nos contagia. E assim, gente, quem não teve oportunidade de semear na vida de pessoa, faça isso. Eu acho que... Às vezes você está num lugar onde você só recebe, e é bom receber também. Mas é muito bom você entregar, você ser generoso. Eu acho que é igual, não questão da generosidade em si no que eu vou falar, mas o sentimento em si. Quando nós vemos alguém tendo um ato de generosidade, a gente também fica feliz, né? Também, né? Mesmo que a gente não tá participando. Mas é igual quando um bebezinho às vezes tá dando risada perto, né? Você olha assim, do nada você tá aqui, ó, com o sorriso, orelha a orelha, tipo, olhando a inocência, aquele bebê brincando, e você começa a ter um sentimento bom também, né? Sim. Um amor que não é por aquele bebezinho, mas pela situação ali, né? Não, filho, vai rasgar, cara. Ai, Jesus. Então, assim, ó, uma das coisas que nós precisamos aprender a praticar, gente, que envolve a generosidade, mas você só consegue ser generoso se você se importar com as pessoas. Se você for empático, né? Ter empatia, se você realmente... Se colocar no lugar do outro. Colocar no lugar do outro, né? Existem 3 tipos de empatia. Tem um livro que não tá aqui, senão eu ia mostrar pra vocês, o Em Princípio Uma Pessoa, que ele fala sobre os 3 tipos de empatia. Tem aquela empatia onde você imagina o que a pessoa está passando. Por exemplo, fulano perdeu o pai. Eu tenho meu pai, eu não perdi meu pai, mas, pô, meu pai é tudo pra mim e eu sei como ele tá se sentindo, mesmo que eu não passei por isso. Existe um outro tipo de empatia aonde você perdeu seu pai faz pouco tempo e aí a pessoa perdeu o pai. Aí você fala, poxa, eu sei o que você tá passando. E tem um terceiro tipo de empatia, que você não precisa ter passado, você não precisa ter
conhecido ninguém que passou, mas você se coloca no lugar da outra pessoa, se visualiza como aquela pessoa, você sente por aquela pessoa. Nem sempre você vai conseguir ajudar a pessoa, no sentido assim, com palavras, com um abraço, com coisas assim, mas só de você sentir como ela, isso gera uma conexão muito boa. Então a generosidade, eu acredito muito que os discípulos eles puderam ver isso de perto, quando Jesus ajudava tantas pessoas. E aí imagina Jesus ajudando com algo que ninguém pode ajudar, que por exemplo é um milagre. Pô, eu imagino como que eles não se sentiam, ficava em êxtase assim, né? E eu imagino assim, depois do terceiro, quarto, quinto milagre, que eu acho que todo mundo que caminhava com ele, tirando Tomé, já acreditava naquilo. E aí ficava tipo assim, né? Nossa lá, mais um, nossa, que top. Então, eu acredito que essa expectativa da generosidade é uma coisa muito boa. Esses dias eu estava conversando com um amigo que ele estava passando por uma dificuldade muito grande e ele trabalha de entregador aqui na cidade. E aí eu pedi para ele fazer uma corrida, mas na verdade era uma generosidade disfarçada. Porque às vezes tem pessoas que se sentem mal quando você pede, quando você vai semear algo na vida da pessoa, e a pessoa tá precisando, mas às vezes o orgulho acaba, né? Então você, né, vamos supor, tem uma amiga que ela vende biscoitos, e o biscoito custa 10 reais, e aí um dia eu comprei o biscoito e falei, vou te dar 50 reais, não, mas eu vou te dar o troco, falei, não precisa, é de presente, mas eu vou te dar os outros biscoitos, falei, dá pra alguém que precisa, um dia que alguém tiver ali sem condição, se for o caso, tal, mas eu fiz isso na forma de abençoar mesmo. Então, seja generoso, não somente tirando algo do bolso e dando, quero ser generoso com você, mas compre algo e não peça desconto, pague a mais, faça generosidade, eu tenho certeza que isso vai liberar um sentimento na sua vida que você nunca sentiu, porque você vai ser uma cópia de Cristo. Amém. Então, por isso que aqui fala sobre hábitos eternos, porque isso aí é uma coisa que, de verdade, gente, você se vicia em você ser generoso. A Rafa, a gente tem vivido isso praticamente todos os dias. Teve uma época da minha vida que eu fiz um desafio ano passado, que eu estava semeando todos os dias. Foi um desafio que eu fiz com Deus e foi algo muito bom, foi por um período específico, né, um período que eu determinei, mas assim, foi alguns meses que eu estava todos os dias semeando. Às vezes era uma bala, às vezes eu comprava um pão na rua e esperava aparecer uma pessoa para eu dar aquele pão, às vezes era eu disponibilizar um tempo, às vezes eu dou aula, eu não vou te cobrar essa aula porque eu senti do coração, ou então, enfim, então seja generoso, faça e não espere as pessoas, não precisa divulgar, não precisa postar isso, né, como diz em Mateus 6, né, faça no seu secreto e o Senhor ele vai te recompensar, mas eu tenho certeza que assim você vai ser uma cópia de Jesus. É isso. Que Deus abençoe, seja generoso agora e compartilhe esse vídeo, né, não guarde só pra você, compartilha com uma pessoa que precisa assistir esse conteúdo. E é isso aí, galerinha. Que Deus abençoe. Uma quarta-feira maravilhosa. Nós nos vemos amanhã. Tchau. Tchau, tchau.